Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim de cara limpa falar de um assunto muito sério, do qual vai ser conflitivo para todos nós. O título do tema de hoje é Do Paraíso ao Vazio, a história da consciência humana e a ruptura do eixo transcendente. Essa é uma leitura espiritual que eu faço no momento de decadência na atualidade. A história bíblica não é apenas um registro religioso, moral ou institucional da fé. Em sua essência mais profunda, ela é um mapa da consciência humana ao longo do tempo. Um espelho da forma como que o ser humano se percebe diante de Deus, diante de si mesmo e diante do universo. Por isso que ela é composta com a estrutura que tem. O relato do paraíso representa o estado original da unidade, da presença de Deus. O ser humano integrado em corpo, alma e espírito, vivendo em comunhão, amizade, intimidade com Deus, consigo mesmo e com a criação. Não havia fragmentação interior, porque havia eixo. A consciência era simples, inteira e relacional. Em Gênesis 1:2 esclarece isso. Como a lei, surge a consciência do limite pós-paraíso. Não como punição, mas como estrutura, já que vocês decidiram desobedecer. Para que nós tenhamos ainda uma relação criatura e criador, eu instituo a lei, a regra da nossa convivência. A lei revela que a liberdade sem eixo gera dissolução. Ela organiza o humano diante do sagrado, ensinando discernimento, responsabilidade e reverência. Em Êxodos 20 e em Deuteronômio 6, versículo 5, esclarece isso. O período dos juízes e dos reis simboliza a tentativa humana de organizar o mundo a partir do poder. Aqui a consciência oscila entre a ordem de Deus, o vínculo do eterno e a corrupção do homem. Entre a submissão a Deus, a aceitação da vontade de Deus, a autonomia inflada do ser humano. O texto bíblico é claro quando ele estrutura que o poder, quando desconectado da transcendência de Deus, da manifestação, da direção, da orientação de Deus, degenera. Em 1 Samuel 8, versículo 7 e em Provérbios 16, versículo 12, isso está muito claro. Se no seu ministério, se no seu dom, se no seu episcopado, se na sua existência como cristão, homem e mulher de Deus, você tem de Deus um poder, a excelência de algo divino, mas você não está conectado à direção de Deus, isso vira degeneração. Os profetas representam o auge da consciência crítica. Eles não introduzem algo novo, mas chamam o povo de volta ao eixo perdido. São a voz que denuncia a corrupção interior antes da ruína externa, afirmando que o colapso de uma nação, de uma casa, de uma família, de uma igreja, de um ministério, de um dom, começa na distorção do coração e do pensamento. Em Jeremias 17, versículo 9, e Isaías 1, versículo 16 e 17, está claríssimo. Em Cristo, a narrativa alcança o seu ponto de reconciliação. Não se trata apenas de redenção moral, mas de restauração filial. Cristo não forma servos, mas filhos. Não reorganiza apenas comportamentos, mas reestrutura a identidade humana a partir da comunhão com o Pai. Em Romanos 8, versículo 15 ao 17,
E João 14, versículo 6, está claríssimo isso. O testemunho apostólico vivido junto com Cristo expressa a tentativa histórica de viver essa reconciliação. Em comunhão, a fé se torna corpo vivo, prático, relacional. Consciência compartilhada não é ideologia, mas a vida vivida em unidade e verdade. Em Atos 2, versículo 42 ao 47, está claro este ponto. Entretanto, o tempo presente revela uma nova etapa. Não estamos diante de um declínio da fé, porque a fé não é abalável. Eu sei que é polêmico, mas não tem problemas críticas, vamos para frente. Mas estamos diante da decadência da estrutura humana. O ser humano perdeu o eixo interior que sustenta a experiência espiritual. Já não luta contra o ego, passou a adorá-lo. Já não busca transcendência, agora absolutizou a si mesmo. Hoje não vivemos nem o paraíso, nem a lei, nem o reino, nem a comunhão apostólica. Vivemos o vazio, a fragmentação e o abismo interior. Um estado onde o humano já não sabe quem é, porque existe, nem para quem viver. A guerra espiritual não se trava mais no campo moral externo, mas na arquitetura interna do pensamento, no âmago da consciência. Em Romanos 1, 21 e 22 e 2 Coríntios 10, versículo 5, trata deste momento que nós vivemos claramente. Essa não é apenas uma crise religiosa, é uma crise ontológica. Quando o eixo transcendente é rompido, a fé perde seu lugar de sustentação. Não porque seja frágil, a fé não é frágil, mas porque o humano se tornou estruturalmente incapaz de habitá-la, de manifestá-la, de empoderá-la. Assim, a narrativa bíblica revela-se não como passado distante, mas como espelho do presente. Ela nos mostra que toda decadência espiritual começa pela deterioração da consciência humana e que toda restauração verdadeira passará inevitavelmente pelo retorno ao eixo. Deus no centro, cristocêntrico, o humano reconciliado consigo mesmo e o universo novamente percebido como criação, não como objeto de dominação, mas de pertencimento. Examinai vós a vós mesmos e permaneceis na fé. 2 Coríntios 13, 5. Tenha um bom dia.